Fala galera do CodeAM, ArtDias 90, mais um episódio para vocês da nossa saga de AngularJS. Agora nós vamos tratar hoje sobre serviços e Factory, um outro nome também que pode ser usado, que são, vai ser como se funcionasse como se fosse mais ou menos o model, né? Se nós pensarmos numa arquitetura MVC, vai ser onde nós vamos querer estar consultando, pegando dados para nossa aplicação. E uma coisa muito interessante dos serviços é que você pode utilizar eles em vários controllers, então é algo que pode ser shareado, dividido e acessado em diferentes controles, já que um controller no Angular teoricamente não pode acessar um outro. Você deixa essas coisas a parte do serviço, sob conta do serviço, para que você possa acessá-las em qualquer lugar. Então hoje nós vamos modificar mais um pouco o nosso exemplo dos heróis, e dessa vez eu vou chamar a lista de heróis e vilões de um arquivinho JSON. Então eu já criei aqui previamente um heróis.json, que é nada mais ou menos que um array com aqueles heróis que eu já tinha antes. E esse é praticamente um copy-paste do que tinha no meu controller de heróis. Então eu simplesmente retirei de lá e coloquei aqui nesse JSON. O objetivo vai ser ler esse arquivo de um serviço e então poder estar carregando esses heróis de qualquer lugar que eu quiser, não somente então, no heróis controller. Para isso, nós vamos precisar de um arquivo novo, que é o services.js. Eu já declarei ele aqui no meu index, assim como eu declarei o directs, por exemplo. E, bom, nele eu também já coloquei algumas coisinhas, que é simplesmente aqui a chamada para o módulo, então vai ser mais um módulo chamado CodeAM App Services. Assim como a gente fez no directs, então você pode pegar o exemplo, mas obviamente ele vai ter um nome novo aqui. E o meu app.js também, então, como primeiro passo eu já vou adicionar aqui a dependência também. CodeAM.app.services. Quer dizer que agora minha aplicação está utilizando também esse arquivo services como dependência. Então aqui nós vamos declarar o chamado factory. O Angular ele possui três diferentes tipos: um factory, um service e um... não me lembro agora o outro nome do outro, mas enfim. Hoje nós vamos tratar com apenas um deles, que é o factory. E os três basicamente fazem a mesma coisa, tem uma ou outra diferença que a gente vai ver a profundo, talvez no esse vídeo mais tarde ou no próximo vídeo. Mas para você ter algum serviço simples que você quer carregar em qualquer controle, eu sugiro começar pelo factory, que ele já vai abrigar várias coisas. Então a gente vai colocar aqui um ponto .factory, services.factory, e eu vou dar um nome nele, eu vou colocar CodeAM App Factory, bem um nome genérico. E ele vai ser, então, no caso também, assim como uma outra função que nós usamos, console array aqui de dependências, né? Então eu vou utilizar aqui um outro objeto interessante, que é o HTTP, que é utilizado para fazer requests. Eu vou chamar uma função, mais uma vez, com o nosso HTTP. Até aqui nada muito novo. Beleza, agora aqui dentro desse factory, ele vai utilizar alguns conceitos de JavaScript um pouco mais avançados, que é o de prototização, e vou dar uma modificada vou criar um model e dar uma modificada nele. Então se você se perder um pouco, é bom você dar uma olhada no conceito básico de JavaScript, que é alterar o protótipo de um método. Então eu vou começar primeiro criando um atributo local aqui para esse valor, que eu vou colocar ele já. Imaginei como colocando um myCollection, por exemplo. E vai ser, na verdade, ele vai ser uma função com dois valores. Ele vai ter, então, aqui o meu array de heróis, que eu quero carregar ele como de heróis, e um array de vilões. Certo. Agora, esse valor ele vai ser, então, trabalhado aqui dentro do meu factory, e ele vai estar acessível a qualquer controle que instanciar um objeto aqui dessa factory que eu estou criando. Então, eu vou também usar aqui então o próprio nome myCollection. E eu vou então usar o prototype ponto e o nome da função que eu quero. Vamos supor que eu quero getHeróis primeiro. Essa função vai simplesmente acessar o meu arquivo JSON e, dando tudo certo, ele vai capturar então aquele array que eu criei no JSON, né? E vai manter ele aqui. Então, primeiro eu vou colocar aqui um self, que é só para definir que eu estou ainda, se eu quiser me referenciar a minha coleção, dos meus outros objetos por fora da funçãozinha que eu vou criar aqui daqui a pouco. E eu vou dar um return e utilizar esse HTTP, que é um método do Angular que faz qualquer função HTTP. Se você quiser fazer um request ou fazer um post de algum valor,
para você acessar. Você pode usar isso para acessar um endpoint se você tiver algum servidor que te fornece dados também. Como nós estamos brincando aqui num caso localhost, eu coloquei simplesmente o meu heróis.json lá na raiz e eu vou acessar ele diretamente aqui sim também. Usando a função den, porque o HTTP ele retorna uma promessa, né? Então até você obtiver o seu valor, ele vai chamar aqui então esse fallback. E a primeira função vai ser para o caso de sucesso e a segunda vai ser para o caso que não der certo. Então já vou até colocar aqui um console log problema, que essa segunda função é realmente para esses casos. Quando não der certo a gente pode capturar e descobrir se deu alguma coisa errada. Aqui eu tenho minha response que vai estar já guardando o resultado daquele JSON. Então eu vou criar um self-heróis, que vai ser já, então, estou referenciando aqui o meu myCollection. Então eu vou estar acessando lá aquela funçãozinha pegando o array heróis e colocando um response.data, que esse é o formato onde ele vem, e aqui eu já vou ter então o meu array heróis aqui do meu JSON. Então ele vai estar acessando o heróis aqui, né, e vai estar me fornecendo toda essa array. E aqui agora eu dou um return response. E é isso, se você também tiver um erro, é bom também a gente retornar esse valor. Então, por enquanto eu já estou aqui com o meu response. E agora nós temos que retornar, de qualquer forma, no final disso tudo, esse meu collection que vai ser atualizado aí, dependendo da função que eu chamar. No final das contas eu preciso retornar ele pra gente saber o que ele tem dentro, se ele já conseguiu... se ele conseguiu preencher esse array de heróis. Eu vou precisar retornar esse objeto que eu criei. Então, esse é o famoso conceito de protótipo no JavaScript. Eu estou reprogramando aqui um método que eu estou chamando ele e dizendo exatamente o que acontece. Então, tá aqui basicamente um exemplo inicial aí que é bom que você tá já se baseando. Agora nós vamos... Eu acho que... Deixa eu ver se eu acertei aqui nas funções. Vamos retornar esse valor. Esse valor aqui está retornando dessa collection. E bom, aqui o den eu já retornei corretamente. Isso aí, que agora eu vou ter esse outro valor aqui também. Tá ok, então nós já temos aqui essa funçãozinha funcionando. Então o ideal é então quando eu quiser chamar meu array de heróis, não mais usar o controle, mas fazer o controle referenciar. Agora essa referência nós vamos fazer ela aqui no meu controle. Então eu tenho meu heróis, agora eu vou adicionar o serviço que eu criei, que tem o nome de CodeAM App Factory. Então, coloco ele aqui também como dependência. E agora eu vou colocar, como eu tenho meu CodeAM Factory, eu vou precisar então criar agora aqui uma variável que vai representar essa instância desse serviço. Então, heróis CodeAM Collection vai ser igual a um novo CodeAM App Factory. Então é assim, parecido mais ou menos com a instância aí numa classe do Java ou coisa do tipo. Talvez alguém já possa se referenciar, se você já teve experiência com isso antes. Então eu vou chamar aqui meu CodeAM Collection. E eu posso chamar esse método agora que eu criei aqui, que é o getHeróis, certo? Então estou chamando ele aqui, que ele vai automaticamente fazer todo esse procedimento que a gente programou. E eu também coloco o método aqui dentro, porque ele também vai esperar aquele HTTP. Uma função com resposta. Dando uma resposta certa, eu posso atualizar meu scope com o meu valor de heróis, sendo uma resposta. Vou atualizar aqui então o meu scope com esse valor que ele retornar, que vai ser o meu, que já vai estar dentro do CodeAM Collection, porque ele está referenciando então aquele objeto que eu criei aqui em cima no myCollection. Você pode chamar a variável heróis dele. Então, isso aqui, essa resposta, na verdade, você não precisa utilizá-la aqui, porque ao mesmo tempo, então, o nosso instância aqui de myCollection, ela está copiada aqui e ela vai ser populada já com os heróis. Então, se eu tivesse um vilões declarado, eu poderia estar utilizando ele aqui também.
Basicamente é isso. Podemos já testar então se alguma coisa vai voltar aqui no nosso DevCode AM. Vou deixar o console porque às vezes normalmente alguma coisa aqui não funcionou. Eu acho que eu errei a pontuação nesse get. Se não me engano, esse valor precisa estar... Na verdade, esse valor tem que estar aqui. Dá uma olhada. Isso aí. Esse valor, então, eu simplesmente coloquei ele ali no lugar errado. Está aí. Agora você pode ver, nós não estamos mais declarando um array de heróis aqui, mas nós estamos usando, então, o nosso CodeAM Collection para isso, que nós definimos lá no serviço. Se eu quiser, por exemplo, agora fazer um vilões, eu posso simplesmente aqui de volta no meu services, copiar boa parte dessa coleção, porque ela é bem parecida. E eu estaria aqui agora fazendo uma nova, chamada então de, por exemplo, get vilões, chamando aí o valor vilões.json e retornando o meu self.vilões, porque agora ela é um outro valor. Vilões aqui também. E é claro, eu teria aqui que adicionar um novo arquivinho, vilões.json. Talvez nós até tenhamos alguma coisa no app. Não, na verdade eu não tenho. Tudo bem, eu posso criar então aqui um parecido. Também atento ao nome para ficar parecido, né? Coringa. Bom, aí vai, eu vou colocar um rapidinho para o conceito básico deu para entender. Vou deixar ele aqui com vilões. Eu acredito que... obviamente que eu tenho que também programar o meu app aqui também para utilizar os mesmos serviços, né? Porque esse é o intuito que nós pensamos, mas get vilões, scope.vilões. Isso obviamente está funcionando porque o meu vilões está chamando também um array de vilão e vilões. Então ele automaticamente aí deveria já funcionar. O vilões controller também precisa vou só copiar aqui rapidinho. E também vai precisar do seu CodeAM App Factory. Factory você pode criar vários também, né? Não precisa só usar um. E tá aí, nosso Coringa também já foi carregado. Facinho, tranquilo, não demora muito. Você tem aqui suas coleções, você pode reutilizar esses heróis em vários lugares. Você pode fazer uma função só que vai popular os heróis e os vilões, se chamar de outro nome. E assim vai. É mais um conceito muito legal que estamos agregando aí na nossa aplicação para melhorar ela um pouquinho. Você já tendo uma API, você pode, ao invés de usar esse JSON local, já fazer uma chamada HTTP da mesma forma, só que chamando aí uma URL externa, né? Tendo em vista que você programou o seu servidor lá uns 3 vídeos atrás, eu mostrei como fazer o CORS funcionar e deixar ele tranquilo também. E não deve dar nada errado, certo? Então, isso aí, mais um vídeo um pouco mais rápido aí, foi um especial de Páscoa e na próxima a gente vai aprofundar um pouco mais. Também ver um pouco mais de serviços, eu vou dar uma olhada também nos outros tipos de serviço e também talvez aí dar uma diferenciada. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelas inscrições, estamos recebendo muitas inscrições novas no nosso canal. Fique de olho para mais vídeos, também vídeos do Angular, vídeo do PhoneGap. E é isso aí. Então, um abraço, um bom feriado e até a próxima.